Olá, abençoados, graça e paz, Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos entrando no ar com essa live, onde nós vamos falar de um assunto muito importante, né? Hoje entra no ar o programa Verdades que Liberta, que vai ao ar toda terça e quinta, hoje tão esperado, esse dia tão esperado, para o novo estudo que vamos fazer da Palavra de Deus. O nosso tema de hoje é: a qual Jesus pertenceis? E nós vamos estudar aqui a palavra de Deus e vai ser com toda certeza a bênção à sua vida. A qual Jesus pertenceis? Bom, quero logo de início dizer para você que não existe dois Jesus, né? Existe um Jesus, mas que se manifestou de duas formas diferentes, a dois povos diferentes. A qual Jesus pertenceis? Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, você que está comigo pelo YouTube, olha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha aí, e você que está pelas redes sociais, pelo Facebook, compartilhe esse vídeo, vamos alcançar o maior número de pessoas. Eu quero aqui dar um tempo para que você compartilhe esse vídeo, também é uma forma de libertar pessoas que estão presas na religiosidade, que estão presas aí neste mundo, sendo escravo ou do diabo ou da religião. Você quer nos conhecer melhor? É só você aqui acessar o nosso site, vivendoemgraça.com, ali tem todas as informações a respeito do ministério. Também você pode baixar gratuitamente para o seu celular o nosso aplicativo. Só você ir lá na loja de aplicativo do seu celular, baixar para o seu celular gratuitamente o nosso aplicativo. Você vai ter ali conteúdos na palma da sua mão que vai agregar valor à sua vida espiritual. Pode ter certeza disso, eu tenho convicção que você vai gostar muito, porque são conteúdos que vão agregar valor à sua vida com Deus. Ali também tem a nossa rádio, você pode ouvir canções 24 horas por dia. Você quer me seguir? Estou no Instagram. Ali no Instagram eu respondo perguntas a respeito da palavra de Deus nos stories. Se você quiser mandar a sua pergunta, eu terei o prazer de estar te respondendo e abençoando, te ajudando a viver a fé, tá bom? Só você ir no Instagram e colocar lá na busca @ap.edmarques e vamos interagir, vamos estar juntos. Muito bem, então, como eu estava dizendo, o nosso tema de hoje é: a qual Jesus pertenceis? Vamos aqui para a palavra de Deus. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo está dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O problema não é querer imitar a Jesus, mas a qual Jesus você tem imitado? Paulo foi categórico: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Percebe? Paulo está deixando claro que ele é imitador não de Jesus de Nazaré, mas de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos estudar isso, eu tenho certeza que vai ser bênção. A qual Jesus você pertence? A Jesus de Nazaré ou a Jesus Cristo? Eu quero, como eu disse já no início desse vídeo, mais uma vez quero afirmar: não existe dois Jesus, existe um Jesus, a qual você pertence. O apóstolo Paulo está deixando claro que ele é imitador de Cristo, ele não é imitador de Jesus de Nazaré. E por que ele não imita Jesus de Nazaré? Aqui está a grande confusão. Jesus de Nazaré, ele veio para pregar, ensinar o povo judeu. Então, os ensinamentos de Jesus de Nazaré está direcionado ao povo judeu. A grande confusão das igrejas e a grande confusão do povo é que hoje nós estamos debaixo da graça, estamos na dispensação da graça, mas estão querendo viver como se estivesse antes da graça, como se estivesse no tempo da lei.
Jesus veio para ensinar o seu povo, o povo judeu. Jesus não veio ensinar naquele tempo a igreja, né? Até porque a igreja passou a existir depois da sua ressurreição. Ele veio para trazer ensinamento aos judeus. Ele mesmo diz: eu vim para buscar as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Ele veio ensinando o povo de Israel, o povo judeu. Nós não somos judeus, somos no Espírito, mas não somos judeus, nós somos gentios, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Qual é o problema? Se você segue Jesus de Nazaré, você está seguindo os ensinamentos que ele deu aos judeus. Obviamente que não vai funcionar para você, não vai funcionar para mim, não vai funcionar para a igreja. É preciso que você entenda que os ensinamentos de Jesus de Nazaré teve a sua importância para aquela ocasião. E aí é aonde mora o problema. As igrejas estão ensinando o povo a viver o que Jesus de Nazaré ensinou. E muitos até dizem: não, aquilo que Jesus fez eu faço. E aí estão fazendo aquilo que Jesus fez, vivendo antes do Calvário, antes da cruz. Quantos estão aí na prática de jejuns de alimentos? Por quê? Porque eles lê lá em Mateus que Jesus diz assim: olha, quando forem jejuar, unjam a cabeça com óleo. E aí tem até lugar que para fazer o jejum eles se ungem, porque acreditam que estão ali se consagrando, estão quebrando a carne, estão buscando poder, estão trazendo poder espiritual para as suas vidas. O que Jesus estava ensinando aos judeus é como eles deveriam jejuar. Por quê? Porque eles tinham a prática de um jejum, eles iam jejuar, eles faziam cara de sofrimento, não penteavam o cabelo, sabe? Era aquela cara de sofrimento, e eles demonstravam que estavam jejuando, sabe? Aquele sofrimento, porque, sabe, se Deus vê que eu estou sofrendo, se o povo vê que é difícil, eu vou me parecer mais santo. Não sei se você já viveu alguma coisa semelhante por aí, mas se você já viveu isso, você sabe muito bem do que eu estou falando. E aí o que Jesus faz? Jesus então diz para ele: olha, quando vocês forem jejuar, vocês não precisam mostrar que vocês estão jejuando. Vão lá, unjam a cabeça. O que você precisa entender é que o cosmético daquela época era o azeite. E o que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, penteie o cabelo, sabe? Não precisa ficar demonstrando, fazendo cara de sofrimento. As pessoas não precisam saber que você está jejuando. Vão lá, unjam a cabeça, ou seja, usa o cosmético que nós temos nesse tempo, penteie o cabelo, se coloquem, sabe, diante do povo com tranquilidade, não precisa fazer cara de sofrimento. Jesus estava ensinando aos judeus. Aí as pessoas, por não entender que Jesus de Nazaré tinha uma mensagem para o povo judeu e tinha a responsabilidade e a missão de ensiná-los como viver no seu tempo, eles então começam a trazer esses ensinamentos para os dias de hoje. E por aí vai afora. E aí vão no monte, porque Jesus foi ao monte, e aí começam a trazer esses ensinamentos cheios de rituais. Aí que está o grande problema. A qual Jesus você pertence? O apóstolo Paulo está dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas até leem isso aqui, mas não conseguem entender que Paulo está falando: ei, eu não imito Jesus de Nazaré, eu imito Jesus Cristo, aquele que está depois do Calvário, depois da cruz. Sabe, Paulo falou sobre isso. O grande problema hoje desse sistema religioso e das igrejas é porque eles trazem esses ensinamentos de Jesus de Nazaré, os mesmos que os 12 discípulos, que os 12 apóstolos seguiam, porque eles eram, sabe, praticantes do judaísmo, eles tinham seus rituais. Inclusive o apóstolo Pedro, ele tenta judaizar os gentios, e Paulo repreende. Paulo foi sério, foi firme com Pedro, quando Pedro, ele, por ter essa prática do judaísmo, ele vai até o povo gentil e tenta judaizar o povo gentil. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque a mesma coisa está acontecendo no dia de hoje.
As pessoas estão judaizando as igrejas e aí começam a confundir, porque a nossa fé não veio de Roma, a nossa fé veio, e começa a viajar aí, imaginando que Jesus pediu para judaizar o povo. Jesus não trouxe a mensagem disso. Pedro tentou fazer isso. Lá em Gálatas capítulo 2, no versículo 14, diz assim a palavra de Deus: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Olha como que Paulo, ele é radical. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Por quê? Antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Percebe? Paulo falando que Pedro era um dissimulado, e esses judeus também. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, olha o que Paulo está dizendo, queridos, que Pedro, até Barnabé, não estavam andando bem, direitos, conforme a verdade do Evangelho. Aí ele diz: disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Meu querido, está claro. Paulo repreende Pedro, porque Pedro ele vai aos gentios e participa da vida dos gentios, está ali com os gentios, mas tenta colocar nos gentios, os costumes dos judeus. Pedro tentou judaizar os gentios. É a mesma coisa que muitas pessoas, muitas igrejas estão fazendo, judaizando a igreja. Meu querido, eu não estou aqui falando mal de igreja, mas a verdade é o que está aqui. Há um sistema religioso que tem enganado muita gente. Não importa se a pessoa é bem intencionada ou mal intencionada, eu acredito que existem muitos pregadores bem intencionados, pessoas com boas intenções, pessoas sinceras, como eu sempre digo, mas que estão sinceramente enganadas. Ora, e você, uma vez que a luz chega a você, você tem que tomar uma decisão na sua vida, caminhar para o Evangelho da Graça. Não adianta você ficar preso nisso. Por quê? Porque você não está em obediência à palavra. Percebe? Paulo, ele repreendeu, como ele diz aqui, olha o que ele diz: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. E o que Paulo diz? Olha, eu falei na cara, eu não aceitei aquilo, porque eles não estavam andando direito, conforme o Evangelho da verdade. Eles não estavam direitos. Por que não estavam direito? Porque eles estavam no meio dos gentios, que somos nós. Percebe? Querendo que os gentios vivessem como judeus, mas eles estavam vivendo como gentio. Sabe aquele negócio? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É assim. Aí você vê aí pastor falando tanta coisa para a igreja, colocando jugo, fazendo tantas coisas, rituais, jejum, longas vigílias de orações, joelho calejado de tanto ficar dobrado no chão, mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Por que ele não faz? Mas ele fala para os outros fazerem, igual Pedro. Então, Paulo foi muito claro: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Paulo está dizendo que nós que somos gentios não temos que viver como judeus, portanto, não temos que praticar os ensinos dados aos judeus. E Jesus de Nazaré
ele veio trazendo uma mensagem, um ensino diretamente ao povo judeu, a qual Jesus você pertence, né? A qual Jesus você pertence. Muitas igrejas atuais hoje têm uma visão judaizante, né? A festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste, a festa disso, a festa daquilo, é o jejum de Daniel, é carregar a arca da aliança, toca na arca que você vai ser abençoado, porque a arca está na presença de Deus. E aí, a pessoa vai longe. E aí as pessoas, os leigos, eles leem isso na palavra de Deus e não conseguem fazer a distinção. A qual Jesus nós devemos seguir? A qual Jesus devemos imitar? Veja o que Paulo, ele diz a Coríntios. Veja, a qual Jesus nós devemos imitar? Se você tem imitado Jesus de Nazaré, eu quero te dizer, não é esses os ensinamentos que o apóstolo Paulo traz à igreja. Lembrando que nós não somos judeus, nós somos gentios, nós somos a noiva de Cristo, né? Paulo diz: sede meus imitador como eu sou de Cristo. Agora, vamos ver o que ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Olha o que Paulo diz: por isso daqui por diante, daquele tempo por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Eu vou ler novamente. Meu amigo, que versículo maravilhoso, que versículo poderoso, esclarecedor, não há dúvida aqui. Olha o que Paulo está dizendo: por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Qual é o Cristo segundo a carne? O Jesus de Nazaré, aquele que pregou aos gentios. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Paulo está dizendo: olha, ainda que nós tenhamos conhecido, Paulo falando para aquele povo, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, os ensinos que ele deu na carne, agora não é mais assim. Não devemos reconhecer os seus ensinos segundo a carne. Não devemos conhecer segundo a carne, não é mais deste modo. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Então, não temos mais que viver segundo o que Cristo ensinou através do momento em que ele era Jesus de Nazaré ou quando ele estava em carne. Não, Jesus de Nazaré, repito, estou sendo insistente, o ensino dele foi para as ovelhas desgarradas da casa de Israel, para os judeus, a qual Jesus você pertence? A Jesus de Nazaré ou a Jesus Cristo? E aí, não me venha com aquela conversa: mas os dois é um só, não importa, o que importa é que eu sirvo Jesus. Importa sim, e não porque eu quero, porque a palavra de Deus diz. Como não importa o que eu acho, o que você acha, o que nós achamos, isso não importa, mas o que Deus ensina importa sim. Se quisermos cumprir a sua vontade, importa sim. Conhecer Cristo, nós devemos conhecer Cristo depois do Calvário, depois da cruz. O Cristo que conhecemos é o que Paulo está dizendo: já não conhecemos deste modo, porque agora o conhecemos depois da cruz. Depois da cruz, o ressuscitado, os ensinos que Cristo deu em carne foi para os judeus, mas os ensinos que Cristo deu depois da cruz, ressuscitado, é para os gentios. Aí é para nós, aí é para o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus, a noiva de Cristo, o povo amado, o povo abençoado. Então, ou seja, nós temos que reconhecer
os ensinos de Jesus Cristo, o que foi ressuscitado. Olha que Paulo diz mais ainda sobre isso em carta aos Romanos, capítulo 7. Assim também vós, meus irmãos, foste mortos para a lei mediante o corpo de Cristo. Nós fomos, queridos, que maravilha, glória a Deus, é libertador, é magnífico. Olha só o que diz: foste mortos para a lei, mediante o corpo de Cristo. Querido, o que significa isso? Se fomos mortos para a lei, mediante o corpo de Cristo, fomos mortos para a maldição. Por quê? A maldição é para aqueles que estão debaixo da lei. Fomos mortos para a maldição. Não há maldição para aqueles que estão seguindo os ensinos de Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque fomos mortos para a lei mediante o corpo de Cristo. Agora preste atenção: para pertencerdes a outro, não pertencemos a Jesus de Nazaré. Nós fomos mortos para a lei no corpo de Cristo, para pertencer a outro. A outro quem? A Jesus Cristo. Ele diz: fomos mortos para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. É maravilhoso isso. Nós fomos mortos para a lei, fomos mortos para a maldição, fomos mortos para esses rituais. Agora o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida, não precisamos viver na prática desses rituais dados a judeus, festa do tabernáculo, festa do Pentecoste, jejuns, longas vigílias. Não, porque nós morremos em Cristo para nós fomos mortos para a lei. Agora nós pertencemos a outro, Jesus. Qual? Paulo está dizendo: aquele que ressuscitou dentre os mortos. Nós pertencemos a Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Avalie a sua vida. A quem você tem seguido? A quem você tem obedecido? A qual Jesus você tem seguido? Paulo está dizendo: eu imito a Cristo. A quem você tem imitado? A quem você tem imitado? Nós da Vivendo em Graça, nós pertencemos a Jesus Cristo. É por isso que muitas pessoas que são imitadores de Jesus de Nazaré, quando chega a nossa igreja, eles ficam meio que perdidos, porque eles querem trazer os ensinos de Jesus de Nazaré para nós que pertencemos a outro, a Jesus Cristo. Nós estamos mortos para o pecado, estamos mortos para a maldição, estamos livres de condenação. E aí eu digo para você: se você não segue Jesus para pertencer a um clube evangélico, então você vai ter que tomar decisões na sua vida a abandonar esse evangelho da circuncisão, esse evangelho de Jesus de Nazaré, para pertencer a outro, a Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus é muito clara. Nós não precisamos viver como judeus. Você não precisa viver como judeu só porque Cristo viveu, porque Jesus viveu, melhor dizendo. Você não precisa viver na prática da lei. Você não precisa viver como judeu, porque Jesus viveu como judeu, Jesus praticou a lei, Jesus guardou o sábado, Jesus fez isso, Jesus fez jejuns, Jesus foi ao monte. Sim, mas ele fez isso para que nós não precisássemos fazer. Imitar Jesus segundo a carne é um erro. Nós temos que imitar Jesus Cristo.
Olha que Paulo ainda diz em Efésios capítulo 2, versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Percebe? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Querido, é tão sério isso, eu vou deixar claro para você. Se você imita Jesus segundo a carne, você não dá fruto para Deus. Os seus frutos não são para Deus. E eu não estou falando de moralidade, as pessoas confundem. Estão aí, eu não adultero, eu não minto, eu não falo mal de ninguém, eu pago minhas contas em dia, eu sou honesto. Que bom! E Deus diz para você, isso é trapo de imundícia. Está me entendendo? Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de frutificar para Deus. E não sou eu que estou dizendo isso. O apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, não em Jesus de Nazaré, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por isso que ele diz: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. E ele diz lá em Romanos, o que eu acabei de ler agora: assim também vós, meus irmãos, foste mortos para a lei mediante o corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Se você pertence a Jesus, se você imita a Jesus em carne, você não frutifica para Deus. O que Paulo está dizendo? Você tem que pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que você frutifique para Deus. Romanos capítulo 7, versículo 14. Eu quero terminar essa live dizendo mais uma vez para vocês: isso não é o que o apóstolo Marcos acredita, porque tem muitas pessoas que dizem: você crê assim, tudo bem, nós não cremos dessa maneira. Não é o que eu acredito, não é o que eu acredito, é o que a palavra de Deus diz, é o que está escrito. Faça você um estudo da palavra de Deus e tente ver de outra forma. Então, repito, não é o que o apóstolo Marcos acha, é o que a palavra de Deus diz, tá certo? Pense sobre isso, fuja desse sistema, comece a dar fruto para Deus, comece a seguir Jesus Cristo, comece a imitar Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. O que devemos viver é o que Cristo ensinou depois do Calvário, porque esse tempo é o tempo da dispensação da graça. Esse foi o ensinamento dado a nós. O restante é Jesus falando aos judeus. Tá certo? Eu quero terminar essa live dizendo para você: baixe gratuitamente o nosso aplicativo, vamos estar juntos, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Quero falar aqui, você que tem sido abençoado, você que está todo dia aqui comigo ao vivo, através das lives, e tem sido abençoado, nós precisamos de associados, de patrocinadores, pessoas que nos ajudem a fazer a obra. Está aqui, no rodapé do seu vídeo, a conta da nossa igreja: Banco Itaú, agência 0055, conta corrente 05219-5. Aqui não é conta pessoal minha, é a conta da igreja. Você envia a sua oferta. Se você congrega em uma igreja, você deve enviar o seu dízimo para lá. Aqui eu estou falando sobre oferta. Envie a sua oferta, seja um mantenedor dessa obra, se tem te abençoado, ajuda a nos manter firme levando o Evangelho. Se você for fazer alguma transferência, precisar do CNPJ da igreja, está aqui também no rodapé do seu vídeo: 03753-895-1000/23, tá certo? Me segue lá no Instagram. No Instagram você pode enviar pelos stories as suas perguntas e eu estarei respondendo. Se você também for nos destaques, eu tenho ali várias respostas a perguntas que me enviaram e eu tenho certeza que abençoará a sua vida. A qual Jesus você pertence? Que Deus possa abençoar a sua vida. Assista mais vezes esse vídeo, deixe de seguir Jesus de Nazaré e passe a seguir Jesus Cristo.
passe a imitar Jesus Cristo, passe a ter uma vida liberta de rituais, liberta de ensinamentos que foram dados aos judeus. Se liberte desse sistema religioso. Repito, não é o que eu acho, não é o que a Vivendo em Graça acredita, é o que a palavra de Deus ensina. Paulo repreendeu severamente Pedro, dizendo: você não anda direito no evangelho da verdade. Fuja desse evangelho cheio de rituais. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Tchau, até a próxima live, em nome de Jesus.